Boa noite. O meu desejo é que você que me ouve em casa, no seu celular ou até mesmo no computador, seja cheio da graça e da paz maravilhosa do nosso Redentor Jesus. Para mim é um grande privilégio, bem como uma grande responsabilidade, estar com você nesta noite para compartilhar da santa e poderosa palavra do Senhor. Eu já estou com a Bíblia aberta aqui na epístola que Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 3. Eu quero fazer com você a leitura do versículo 1 ao versículo 4, para que meditemos juntos no tema a nossa identidade em Cristo. Eu vou ler aqui na Bíblia e você pode acompanhar aí na tela, já está aparecendo o texto que nós leremos nesta noite. Vamos ler? Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te bendizemos pela oportunidade que temos, a palavra do Senhor à nossa disposição. E nós queremos ouvir a tua voz que fala por meio da exposição fiel da Escritura. Pedimos, ó Deus, clareza, simplicidade, fidelidade e o poder do Espírito Santo, a fim de que nossas mentes sejam iluminadas e os nossos corações aquecidos, exortados, animados com a exposição da sua palavra. Essa é, ó Deus, a nossa oração e nós a fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero começar nessa noite fazendo a você uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: qual é a sua identidade? Pare para pensar. Qual é a tua identidade? O que te motiva a acordar de manhã? O despertador toca, você faz ele parar de tocar, se levanta, escova o dente, toma um banho, vai começar as suas atividades diárias. O que te motiva a fazer o que você faz? Qual é o seu senso de identidade? Essa pergunta é importante e ela vai nortear a nossa exposição nesta noite, porque o texto que acabamos de ler nos apresenta a nossa identidade em Cristo. E isso é muito importante. Eu me lembro de certa vez estar vendo um vídeo em que um doutor congolês, que recebeu em 2018 o Prêmio Nobel da Paz, ele é ginecologista e trabalhou durante a Guerra Civil do Congo, atendendo muitas mulheres, chegando a fazer 10 cirurgias por dia. E lá pelas tantas, na entrevista, ele diz uma coisa que é muito interessante. Ele diz o seguinte: quando vivemos sem darmos um sentido a esta vida, é uma vida que se torna muito pesada e, às vezes, muito difícil de ser vivida. Ele continua: porque creio que o que faz com que nos levantemos todas as manhãs e digamos, eu quero ir, eu quero prosseguir, se deve ao fato de que definimos um objetivo. Existe um sentido que damos às nossas vidas. Essa frase me marcou. E quando me aproximei desse texto, me lembrei que esta motivação que o Dr. Denis Mukwege, esse médico, encontrou em sua profissão, e isso o motivava a continuar, o motivava a seguir, os crentes devem encontrar exclusivamente na pessoa e na obra do Senhor Jesus. E é por isso, então, que Colossenses 3, 1 a 4, nos apresenta a nossa identidade em Cristo. E se você está me ouvindo e é um crente no Senhor Jesus, eu quero te lembrar nesta noite da tua identidade em Cristo e desafiá-lo a viver de acordo com ela. Mas pode ser que você tenha recebido esse link de alguém e ainda não é alguém que professou a sua fé em Cristo. Eu quero desafiá-lo a entender como vivem aqueles que servem ao Redentor maravilhoso, Jesus, e levá-lo aos pés de Cristo.
O texto nos apresenta, então, a nossa identidade em Cristo. E o primeiro aspecto da nossa identidade está nos versículos 1 e 2. O primeiro aspecto da nossa identidade é: nós fomos ressuscitados com Cristo. Veja aí comigo os versículos 1 e 2. Diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. O capítulo 3 da carta que Paulo escreve aos Colossenses, assim como outras cartas do apóstolo Paulo, inicia uma parte em que Paulo está ensinando a igreja a viver à luz de tudo aquilo que ele ensinou anteriormente. Eu costumo dizer, então, que o capítulo 3, os versículos 1 a 4, servem como uma dobradiça da carta, unindo o rico conteúdo ensinado à prática adequada à luz do que foi ensinado. É importante lembrar também que Paulo não conhecia os colossenses. Ele mesmo foi o responsável pela plantação dessa igreja. Muito provavelmente, quem plantou a igreja em Colossos foi um homem chamado Epáfras, que teve a sua vida transformada ao ouvir a pregação do apóstolo Paulo, lá quando Paulo estava em Éfeso, na sua terceira viagem missionária. Epáfras, então, ouve Paulo pregando na igreja, na escola de Tirano, volta para a sua região, a região de Colossos, anuncia a mensagem que ouviu, e uma igreja surge ali naquela região. Colossos não era uma cidade importante, mas era uma cidade pequena, composta, na sua maioria, por gregos, que viviam dentro do seu contexto de religião pagã, e de judeus que viviam dentro do judaísmo. E você pode estar se perguntando, mas por que Davi está falando sobre isso no começo da exposição? Ora, é porque a razão da escrita dessa carta, meus irmãos, é porque Epáfras conta para Paulo, que nessa época está preso em Roma, que uma heresia, um falso ensino, começa sorrateiramente a adentrar nas fileiras da igreja em Colossos. E que heresia era essa? Que falso ensino era esse? Bom, nós não conhecemos todos os detalhes desta heresia, mas nós sabemos que ela é como se fosse a fusão de vários elementos de outras religiões. Por exemplo, havia um elemento de judaísmo nessa heresia, que ensinava as pessoas que elas deveriam observar uma dieta específica, observar costumes específicos, dias e momentos específicos, como se isso lhes garantisse um acesso a Deus. Mas também havia, nesta mesma heresia, elementos do paganismo, que ensinavam que existiam como se fossem seres espirituais mais elevados, e que, para que eles pudessem ser acessados, as pessoas deveriam agir de uma forma específica, cumprindo regras, cumprindo formas, cumprindo uma série de critérios pré-estabelecidos. E havia até mesmo elementos de um outro falso ensino, que ensinava que a matéria era má e que tudo que era espiritual era bom. Tenta aí na sua mente imaginar a fusão disso tudo entrando na igreja. Quando esse falso ensino entra na igreja, meus irmãos, sabe o que acontece? A suficiência de Cristo para a salvação do pecador é ameaçada. Quando ensinam que apenas a fé em Cristo não é suficiente para a salvação do homem, não a fé como causa da salvação, mas como instrumento pelo qual o ser humano, pecador, abraça Cristo, quando isso é ensinado, quando é ensinado que para que o homem se aproxime de Deus, ele precisa cumprir rituais, formas e coisas dessa natureza, a suficiência de Cristo é posta em xeque. E Paulo entendeu isso, meus irmãos. E por isso, quando ele escreve a carta aos Colossenses, ele não escreve exatamente para nos explicar sobre essa heresia, mas ele escreve para nos ensinar sobre a suficiência de Cristo. É por isso que Colossenses apresenta para nós um dos ensinos cristológicos mais belos de todo o Novo Testamento. Está no capítulo 1, por exemplo, um dos textos mais bonitos, que muito provavelmente era um hino cantado pelos primeiros cristãos, falando sobre Cristo como aquele que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação,
pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. É nesta carta, irmãos, é em Colossenses que nós temos vislumbres extraordinários da pessoa de Cristo, da obra de Cristo em favor do pecador para a glória de Deus. É assim que Paulo está combatendo a heresia, ensinando sobre quem é Cristo, ensinando sobre a obra de Cristo em favor do pecador e ensinando quem são os cristãos. Tudo isso para que eles, então, se fortalecessem em Cristo e abandonassem o falso ensino. É por isso que quando Paulo chega no capítulo 3, ele começa dizendo, portanto. Ou seja, ele está pegando toda aquela bagagem de ensino que ele deu no capítulo 1 e no capítulo 2 e diz, considerando tudo isso, prossegue. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Essa expressão, irmãos, que aqui no português pode indicar uma possibilidade, se fostes, na verdade, expressa uma realidade. Poderia também ser traduzido, e algumas Bíblias já fazem assim, como já que, e não se. Ou seja, já que fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Paulo não está tratando de uma possibilidade. Há crentes que talvez foram ressuscitados com Cristo. Não, isso é uma certeza. Os crentes foram ressuscitados juntamente com Cristo. Observe, então, que os crentes não ressuscitaram a si mesmos, mas eles foram ressuscitados. Eles receberam a ação poderosa de Deus lhes ressuscitando. E isso aconteceu não em etapas, mas isso aconteceu uma única vez e de uma vez por todas. Agora você pode se perguntar, o que significa ser ressuscitado com Cristo? Significa, irmãos, que todo o homem, por causa do seu próprio pecado, está morto. É um vivo morto. Está morto em seus delitos e pecados. Isso significa que ele está separado de Deus. Significa que ele está alienado de Deus. Significa que ele não pode conhecer a Deus. Mas Deus soberanamente, irmãos, por meio da obra de Cristo Jesus, tendo Cristo como modelo, ele, por meio da pregação do Evangelho, traz pessoas da morte para a vida. E isso significa a regeneração, a ressurreição, ou como Elias leu na abertura, o novo nascimento. Esta obra extraordinária de Deus que traz o homem de um estado de morte espiritual para a vida em Cristo Jesus. Quando Paulo está ensinando aos irmãos, dizendo que eles deveriam ter cuidado com este falso ensino, no capítulo 2, ele diz que em Cristo Jesus vocês foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. O que Paulo está ensinando, então, meus irmãos, é que os crentes são aqueles que experimentaram o poder extraordinário da ressurreição. Que os crentes são aqueles que outrora viviam mortos, alienados de Deus, longe do Pai, longe da redenção, vivendo e se refestelando em seus próprios pecados. Mas eles foram alvo da misericórdia de Deus, do favor de Deus, da graça de Deus, e foram então ressuscitados. Eles receberam nova vida. É como Paulo ensinou, se alguém está em Cristo, é nova criatura. O que Paulo está dizendo, então, é que os crentes foram ressuscitados com Cristo. E qual é a implicação disso? Ele coloca, então, na continuação do verso, ele diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, como resultado, e não como
fonte, mas como resultado dessa união com Cristo que lhes trouxe novamente a vida, os crentes devem ter um duplo proceder. Paulo lhes ordena: buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive. É interessante observar, irmãos, que há uma ênfase no texto nas coisas lá do alto. Paulo diz literalmente: desejem as coisas do alto. Coloquem a mente, pensem, almejem as coisas lá de cima. Onde? Onde Cristo vive. Lembre-se que Cristo Jesus, ao consumar a sua obra de redenção, é assunto aos céus. Está à destra do Pai Todo-Poderoso, intercedendo pelo seu povo. Então Paulo diz: porque vocês foram ressuscitados com Cristo, agora vocês não vivem mais com a mente apenas no que é terreno, apenas no que é transitório, apenas no que é passageiro, mas desejem, busquem, coloquem os seus corações, priorizem as coisas lá do alto, tenham a mente, o coração e os pensamentos voltados para Cristo e desejem Cristo com todo o vosso coração. Observem que as ideias são semelhantes. Buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto. Paulo usou palavras diferentes para nos ensinar matizes distintas dessa mesma realidade. O crente, porque foi ressuscitado juntamente com Cristo, porque está unido a Cristo e vive assim em união com Cristo, deve desejar ardentemente mais de Cristo, mais da sua presença, mais da palavra de Deus, buscando, irmãos, uma vida de maior intimidade com Cristo. O primeiro aspecto, então, da nossa identidade é que fomos ressuscitados com Cristo. E por isso, a prioridade do crente é diferente da prioridade daquele que não conhece o Senhor Jesus. É por isso que o Senhor Jesus, ensinando no Sermão do Monte, disse: bem-aventurados, ou seja, muito felizes, são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E neste mesmo Sermão do Monte, o Senhor Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. É reconhecendo aquilo que somos que vamos agir de maneira adequada. É porque fomos ressuscitados que devemos buscar com intensidade, buscar com todo o nosso coração o reino de Deus, a vontade de Deus. Eu quero te perguntar, meu irmão, você que já creu no Senhor Jesus, quais têm sido a sua prioridade? Ou as suas prioridades? No que você investe o seu tempo? Como você organiza o seu tempo? Será que você tem separado tempo para buscar as coisas do alto? Por meio da leitura bíblica? Por meio da oração? Hoje nós temos a internet. Será que você gasta o seu tempo só no Instagram, Facebook e tantas outras redes sociais, mas gasta pouco tempo, por exemplo, ouvindo sermões, sendo edificado, buscando conhecer mais da palavra do Senhor? Nessa época de final de ano é importante que você reflita. Será que você pode dizer: terminou o ano e eu li a Bíblia inteira pelo menos uma vez? Será que você já leu alguma vez, em todo o tempo de peregrinação com Cristo, a sua Bíblia inteira? Reconheça a sua identidade em Cristo e, com base nela, busque as coisas do alto. Pense nas coisas do alto. Perceba a beleza da comunhão com Cristo e busque ardentemente o seu Redentor. A nossa identidade em Cristo, no seu primeiro aspecto, nós fomos ressuscitados com Cristo. Mas Paulo prossegue a sua argumentação. Eu quero que você continue olhando comigo o texto desta feita no versículo 3, porque ela nos revela o segundo aspecto da nossa identidade em Cristo. Em primeiro lugar, nós ressuscitamos com Cristo. Mas em segundo lugar, nós morremos com Cristo. É isso mesmo. Acompanhe aí na Bíblia, por favor, o versículo 3, que diz assim: porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Observe como Paulo faz uma conexão, irmãos, entre o que o versículo 1 e o versículo 2 diz e o versículo 3. Então, essas ideias não são desconexas, mas elas estão ordenadas de maneira lógica e sequencial. Por isso ele começa com o porquê. Busquem as coisas do alto, pensem nas coisas do alto, porque morrestes. Aí você pode falar: Davi não está entendendo nada.
Como é que um crente pode ser? Como é que o primeiro ponto é falar que nós ressuscitamos com Cristo? E agora está dizendo que a gente morreu com Cristo. É isso mesmo. A beleza da nossa vida, irmãos, e da vida daqueles que servem ao Senhor, é que eles estão unidos a Jesus Cristo. Cristo é o nosso representante. De tal forma que aquilo que ele fez, irmãos, fez em nosso lugar. Se Paulo já destacou que quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com ele para uma nova vida, agora Paulo está lembrando aos colossenses que eles morreram com Cristo e morreram para quê? Morreram para a velha vida. Morreram para os velhos hábitos. Morreram para a velha forma de viver que desonrava a Deus, que não estava em conformidade com a sua palavra. É esse o argumento de Paulo, quando anterior a este texto, ensinando os colossenses a não considerarem regras, a não considerarem normas, a não considerarem rituais como meio de aproximar-se de Cristo. Se você quiser, acompanhe comigo no versículo 20 do capítulo 2, Paulo disse assim: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Ele cita quais são as ordenanças. Não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, observe, têm aparência de sabedoria como culto de si mesmo, e de falsa humildade de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. O que Paulo está lembrando àquela igreja é que na sua identidade, em sua nova identidade, eles morreram para o mundo. Eles morreram para os rudimentos do mundo. Quem sabe você pode pensar assim, mas deve ter ouvido alguém falar, não, o crente é aquele que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo, que não pode fazer aquilo outro. Mas, meus irmãos, eu sempre tento ensinar que o crente não deve ser reconhecido por aquilo que ele não faz. A nova vida em Cristo não é uma caixinha de regras e proibições, em hipótese alguma. A nova vida em Cristo significa que nós temos deleite no Senhor. E se abandonamos o pecado é porque nós estamos unidos com Ele. E temos prazer em viver para a glória de Deus. E você não deve imaginar, em hipótese alguma, que se você faz A ou B, você se torna mais digno do favor de Deus ou não, como se o Evangelho fosse uma religião de obras. Não é verdade. O homem é salvo pela graça somente. E vive em obediência a Deus, não para ser salvo, mas vive assim porque foi salvo, porque foi alvo da misericórdia e do favor de Deus. Por isso Paulo lembra, vocês morreram. E é este o fundamento para falar na sequência, no versículo 5, ele diz, já que vocês morreram, façam morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ele diz, ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, quando? Noutro tempo, quando vivíeis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo. Percebe, então, que se tem um aspecto lindo da nossa identidade, que nos mostra que nós ressuscitamos com Cristo e que nós vivemos em novidade de vida, vida de Cristo. Também nós precisamos olhar para a cruz e ver na morte de Jesus, por causa dos nossos pecados, a nossa morte também para a vida velha, para o pecado, para aquilo que desagrada a Deus. Esse é o argumento de Paulo em Romanos 6, quando ele diz, que diremos? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? É um argumento que muitos dizem por aí, acusam, inclusive, os reformados de falarem que a gente ensina que deve viver a vida de qualquer forma, já que a salvação é pela graça. Só fala isso quem não entende o que é graça e quem não entende o que a Bíblia ensina. É o contrário. Justamente porque nós fomos salvos pela graça, é que Paulo diz, de modo nenhum, nós não viveremos no pecado. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Por isso que o crente, ainda que ele não seja perfeito, e ele ainda peca, não estou defendendo aqui que o crente é perfeito no pecado, mas estou dizendo aqui que porque você morreu com o pecado, porque você morreu com Cristo, agora você não tem mais prazer no pecado. E você não vive na prática do pecado.
E você não tem deleite no pecado porque você morreu por essas coisas. Porque essas coisas já não te pertencem mais, elas já não fazem parte da tua identidade. Você morreu para o pecado. Aqueles que estão em Cristo Jesus morreram para o pecado. E Paulo nos diz ainda uma segunda verdade nesse mesmo texto. Ele diz, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O que significa isso? Paulo está ensinando para a igreja que por eles estarem unidos a Cristo Jesus, a vida deles, no momento em que eles creram em Cristo, em que eles foram transformados pelo poder de Deus, eles foram como que escondidos em Cristo. Eles estão unidos a Cristo. E isso aconteceu de uma vez por todas. Eles foram escondidos em Cristo. Mas eles experimentam os efeitos de estarem ali, unidos a Cristo, experimentando Cristo, protegidos em Cristo ao longo de toda a sua experiência cristã. Imagine, por exemplo, quando eu tomo uma Coca-Cola, eu estava um tempão sem tomar, tomei ontem um gole. No momento em que eu senti o sabor da Coca, o sabor foi delicioso. Mas passa ali uns minutinhos, eu já esqueço o sabor. E eu não desfruto mais do sabor. E assim acontece com qualquer outra comida. Eu posso comer a comida, no momento é saboroso, mas depois eu não desfruto do sabor daquela comida constantemente. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo, e eu quero ilustrar com você dessa forma. Imagine que você comesse uma comida que você gosta muito e você experimentasse o sabor daquela comida constantemente por toda a sua vida. É dessa forma que Paulo está dizendo que os crentes foram ocultos em Cristo. Aconteceu de uma vez por todas, mas eles experimentam os benefícios de estarem unidos a Cristo o tempo todo. Essa palavra que Paulo usa aqui para falar de estar oculto em Cristo não é uma palavra comum. Ele usou apenas mais uma vez em toda a carta. Ele usou se referindo a Cristo, dizendo que em Cristo todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, ou seja, eles estão em Cristo. O que Paulo está ensinando para a igreja em Colossos é que aqueles irmãos agora têm um lugar especial. Eles estão unidos a Cristo, protegidos em Cristo, eles vivem em Cristo. E é verdade, irmãos, que a igreja, os crentes, eles estão ocultos em Cristo. Em alguns momentos, eles não realmente evidenciam isso. E, por vezes, eles não são reconhecidos assim. É interessante observar que a Bíblia diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito porque eles são loucura. E elas não podem entendê-las porque elas são discernidas de forma espiritual. A igreja é incompreendida pelo mundo. Não, irmãos, quando nós tentamos nos parecer, mas quando nós buscamos nos parecer com Cristo. A igreja é incompreendida. A igreja muitas vezes é massacrada em lugares diferentes do Brasil, em que hoje nós não vivemos num contexto de perseguição religiosa. Há irmãos nossos em outros países do mundo que vivem literalmente escondidos para professar e para viver a sua fé. Mas eles não estão escondidos em qualquer lugar e não estão sem esperança. Eles estão ocultos, preservados em Cristo Jesus. É tão interessante isso que João Calvino, reformador do século XVI, comentando esse texto, disse o seguinte: portanto, o que nos deve ser mais desejável do que isso? Que a nossa vida descanse na própria fonte da vida? Daí não haver razão porque devemos nos alarmar se, olhando ao redor por todos os lados, não visualizamos vida em parte alguma. A beleza desse texto, então, de Calvino está apontando não há um lugar melhor para estar do que oculto em Cristo, do que escondido em Cristo, do que preservado em Cristo, do que unido ao Redentor Jesus. Esse, então, é o segundo aspecto da nossa identidade em Cristo. Nós morremos com o Senhor. Nós estamos preservados nele. Diante do que nós temos falado, do que você tem ouvido até aqui, eu quero lhe perguntar mais uma vez: como você tem vivido à luz de um texto como esse? Será que você, como um crente em Cristo Jesus, tem lutado contra o pecado constantemente ou tem abraçado o pecado? Será que você tem vivido uma vida em que a santificação é um alvo ou você tem se escondido atrás de perguntas e de
de afirmações do tipo, quem não faz, né? Eu sou humano, todo mundo é, e eu também. Não faça isso, meu irmão. É verdade que nós vamos falhar, é verdade que nós vamos pecar, mas nós somos chamados a viver uma vida que honra a Deus. Então, lute contra o pecado, não confiando em você mesmo, não confiando em sua própria capacidade, mas lute contra o pecado, sabendo que você está unido a Cristo. E é baseado nessa verdade que os crentes podem experimentar vitória sobre o pecado. A nossa identidade em Cristo, portanto, nós ressuscitamos com Cristo, vivemos em novidade de vida, e nós morremos com Cristo, morremos para a velha vida, para a vida de pecado. Mas o texto ainda tem mais uma verdade, eu quero caminhar com você para essa parte final do texto, porque os crentes, Paulo diz, estão ocultos, têm a sua vida oculta, preservada em Cristo, mas não será para sempre assim. Veja comigo o versículo 4, ele diz, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. E aí nós aprendemos o nosso terceiro e último ponto nessa noite. Nós não apenas ressuscitamos com Cristo e morremos com ele, mas nós também seremos manifestados com ele em glória. Louvado seja Deus. Paulo olha para trás para dizer aquilo que já aconteceu. Vocês foram ressuscitados e vocês morreram. Mas ele coloca o olhar dos colossenses para frente, para a eternidade, para que eles aguardem aquilo que ainda vai acontecer. E o que vai acontecer, meus irmãos, quando Cristo, este Cristo precioso com o qual vocês estão unidos, este Cristo que é o vosso representante, este Cristo que é o vosso substituto, este Cristo que é a vossa vida, para o qual vocês devem apontar, pensar, buscar. Quando este Cristo se manifestar em glória, na sua segunda vinda, no seu retorno glorioso, vocês que estavam ocultos serão revelados, serão manifestados. Meus irmãos, esse texto ensina para nós uma esperança que não está no político, que não está no governo, que não está, como diz a canção, em dias melhores, mas uma esperança que é firme e que está fundamentada no retorno precioso do nosso Redentor, para buscar na igreja. O que eu aguardo, o que você que é de Cristo aguarda, é o novo céu e a nova terra, no qual habita a justiça. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, você vai ser manifestado com ele em glória. Louvado seja Deus. Paulo falou de Cristo dessa forma. O mistério que estava oculto foi plenamente revelado. Deus quis dar a conhecer a riqueza da sua glória com este mistério entre os gentios. Paulo, qual é o mistério? Cristo em vós, esperança da glória. Em várias cartas e por todo o Antigo e Novo Testamento, irmãos, nós podemos ver que o povo de Deus compreende que a história tem um propósito. A história não é um desenrolar de eventos sem sentido, mas a história tem um propósito e tem um fim. E lá nós conhecemos o fim, a vitória do nosso Redentor. Nós sabemos o que acontecerá no fim, meus irmãos. O nosso Redentor voltará. Nós o veremos face a face. Nós aguardamos, e essa é a esperança do povo de Deus. E a forma, irmãos, com que nós olhamos para a história deve guiar o nosso passo, o nosso agir. Por isso, a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos, irmãos, caminhar aqui como legítimos cidadãos da pátria celestial. Nós nos reconhecemos, irmãos, por sermos do Senhor Jesus e por aguardarmos a esperança final. É por isso, irmãos, que aqueles que são de Cristo, ainda que eles venham de lugares distintos, viajem para países diferentes, se ele encontra ali um crente, ele tem ali um irmão, ele pode experimentar comunhão,
porque eles podem ser de nacionalidades diferentes, mas eles são, curiosamente, da mesma pátria, a pátria celestial. Paulo, quando falou com os colossenses no começo da sua carta, ele falou disso, que dava graças a Deus, porque ouvia da fé dos colossenses, do amor que eles tinham e da esperança que vos está preservada nos céus. E agora ele diz, quando Cristo se manifestar, vocês serão manifestados com ele. Louvado seja Deus. O apóstolo João, na sua primeira carta, falou dessa esperança. E ele disse assim, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a ele mesmo. E ele continua, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, se referindo a Cristo, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Você já parou para imaginar que a vida com Cristo que você tem hoje nem se compara com aquilo que você ainda vai experimentar do Senhor? Você já parou para pensar que nós já somos filhos de Deus, mas como o texto diz, ainda não se manifestou o que haveremos de ser? Por quê, meus irmãos? Porque nós ainda aguardamos a ressurreição do corpo. Nós já veremos Cristo face a face. Isso será extraordinário, é maior do que nós podemos mensurar, medir ou imaginar. Você já parou para pensar que o conhecimento do Senhor é um conhecimento infinito? Imagine que você vai conhecer Cristo todos os dias, por toda a eternidade, e nós não vamos nos cansar, nós vamos nos maravilhar com Cristo a cada dia, e por toda a eternidade, este conhecimento não vai se completar, porque o nosso Deus é infinito, e portanto, a experiência do conhecimento de Deus vai ser diária, gloriosa e eterna. Como isso não vai impactar a forma como nós vivemos? Como isso não vai impactar a forma como nós nos relacionamos? Como isso não vai impactar a forma com que você olha para os políticos nesse país? Eu quero te perguntar, por que você fica brigando na internet? Por que você acha que algum homem vai mudar o país, ou este homem é o salvador da pátria? O salvador que você precisa, que eu preciso, é Jesus Cristo somente. Isso não significa que nós seremos alienados e não vamos nos envolver, irmãos, com as coisas dessa vida, em hipótese alguma. Nós temos que nos envolver e ser bênção, e Deus nos ensina a ser assim. Mas não coloque o seu coração nisso. Não coloque a sua esperança nisso. Mas não apenas no que diz respeito à política, isso também é real com relação aos teus projetos, aos teus sonhos. Não está errado que você planeje ter uma condição financeira melhor. Contudo, meus irmãos, você precisa sondar, nós precisamos sondar os nossos corações para ver se nós estamos amando demais as coisas da terra. Desejando demais o que é passageiro em detrimento daquilo que é eterno. É por isso que você, talvez, que me ouve, não tem esperança em Cristo. A tua esperança tem que ser mesmo em arrumar um emprego melhor, em ter um casamento dos sonhos, em fazer a viagem que você espera, porque realmente aqueles que não têm Cristo, a esperança deles é passageira, é fumaça. Mas se você conhece Cristo, se você está unido a Cristo, você pode dizer como a palavra do Senhor, eu sei estar contente em todas as circunstâncias. Eu tanto sei ter muito quanto pouco. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Você pode aprender o contentamento, e este contentamento apenas em Cristo. Irmãos, conhecer a nossa identidade reorienta a nossa vida. Eu quero terminar como eu comecei, perguntando para você, qual é a tua identidade? O que te faz levantar da cama cada manhã? O que te motiva?
Se você responde com sinceridade para mim nesta noite, Davi, é qualquer outra coisa. Talvez a minha motivação são as contas para pagar. Tem que levantar, tem que trabalhar, afinal de contas, tem conta para pagar. Se você responde a minha motivação para continuar vivendo, é que eu quero me formar, que eu quero melhorar minha condição. Se você responde a minha motivação são os meus filhos, eu faço tudo pelos meus filhos. Ou se você der qualquer outra resposta que não for Cristo, eu quero te dizer nesta noite, a sua motivação vai te frustrar. Mas eu tenho uma segunda notícia para te dar nessa noite. Se você abandona isso hoje, olha para esse Redentor maravilhoso, que nos dá um senso correto de identidade. Reconhece os teus pecados. Você vai experimentar a redenção. Você vai experimentar a salvação. E você vai experimentar novidade de vida. Qual é a nossa identidade com Cristo, meus irmãos? Nós ressuscitamos com Ele. Nós morremos com Ele. E nós seremos manifestados com Ele. Por isso, não busque a tua identidade em diploma. Não busque a tua identidade em formação. Não busque a tua identidade em realização pessoal. Se você é do Senhor Jesus, a sua identidade está em Cristo. E por vezes, Deus permite com que nós fracassemos, irmãos. Para que nós nos lembremos que nós não somos identificados por aquilo que possuímos, mas somos identificados por estarmos unidos a Cristo. Por isso, busque a tua identidade e lembre que a tua identidade é real apenas em Cristo. Você é do Senhor Jesus, priorize a tua vida, organize a tua vida para que você tenha tempo de devoção com Deus, para ler a Bíblia, para orar, para buscar ao Senhor, para ler bons livros. Não perca a sua vida. O tempo é uma dádiva que Deus nos deu. Não desperdice a tua vida, mas aproveite o seu tempo. Busque ao Senhor, conheça o Senhor, deseje o Senhor. Lembre-se também que você não é salvo pelas suas próprias obras. Você não vai crescer em santificação porque você é esforçado demais, mas é porque você está unido a Cristo. Então lembre-se sempre disso. Caminhe em dependência do Senhor. Sempre, irmãos. Sempre que nós tentamos depender de nós fracassamos. Paulo aprendeu essa lição e ele disse, quando eu estou fraco, aí eu não sou forte. Porque Deus nos humilha para que nós entendamos que a glória é dele. Por isso, busque crescer em santificação, dependendo do Senhor. E por fim, coloque a tua esperança em Deus. Não dependa de homens, não. Não coloque o seu coração em homens, não. Homens vão decepcionar. Eu quero me dirigir às esposas que me ouvem. O seu marido é uma bênção, minha irmã. Mas o seu marido, em algum momento, vai te decepcionar. É lamentável dizer isso, que nós decepcionamos pessoas. Por isso, nós temos que aprender a depender exclusivamente do Senhor. Eu não estou falando aqui que você não deve confiar em ninguém, mas colocar a sua esperança. Deposite a sua esperança somente em Cristo. Porque nós ressuscitamos com Ele, nós morremos com Ele e nós seremos manifestados com Ele. O Senhor te abençoe, no nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Santo Deus, nós te louvamos por tua palavra. Nós te louvamos por esse privilégio extraordinário de ouvir a tua voz. E hoje nós somos desafiados a nos lembrar quem nós somos em ti, te bendizemos porque a nossa identidade não está posta em coisas ou em pessoas, mas somente em ti, Senhor. E suplicamos humildemente, nos ensina a viver à luz do que aprendemos hoje aqui. Eu te peço humildemente, alcança os corações daqueles que ainda não são do Senhor. Ó Deus, anima aqueles que são teus para viverem vida de acordo com a sua palavra. Ó Deus, nos perdoa dos nossos pecados, nos perdoa do nosso desleixo e nos ensina a viver para ti, Pai. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Amém e amém.